Em 1970, um caso na cidade de Bauru, interior de São Paulo, chocou o país inteiro com um mistério que, até hoje, não foi solucionado. Uma garota é dada como desaparecida e, na última vez em que ela foi vista com vida, estava na presença de um homem que a acompanhava. Conheça agora o caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Hoje com um caso bem misterioso que aconteceu aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, para falar a verdade. E esse caso foi uma indicação que um inscrito deixou aqui nos comentários de um vídeo meu. Eu pesquisei sobre o caso, achei bem interessante e decidi trazer para vocês. Se você quer que eu conte alguma história aqui, algum caso que você goste, deixa aqui nos comentários que eu dou bastante prioridade para o que vocês me pedem. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Mara Lúcia Vieira era uma criança de 9 anos de idade que morava junto com a sua mãe, chamada Leda Grossi Vieira, com seu pai, chamado João Vieira, e com seus 3 irmãos, o João e o Júlio César, que eram mais novos que a Mara Lúcia e tinham respectivamente cada um 6 e 7 anos, e também com a irmã mais velha dela, chamada Maria Angélica, que tinha 10 anos de idade na época do crime. A família tinha uma vida simples, eles moravam perto dos seus familiares no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Bauru, e era uma cidade bem tranquila, o interior, onde as crianças tinham o costume de brincar na rua, ficar na casa de vizinhos, ir em supermercados sozinhos, ainda mais na década de 70, que foi quando aconteceu esse caso, as crianças tinham o costume de ficar sozinhas, os pais pediam para as crianças ir buscar coisas no mercadinho, davam dinheiro e a criança ia sozinha, porque além de ser uma cidade no interior, que é mais tranquila, a gente tá falando da década de 70. A tia materna da Mara Lúcia, chamada Jane, que era irmã da Leda, tinha o costume de deixar o filho dela, que era um recém-nascido, aos cuidados da Leda, enquanto ela ia tomar conta dos negócios no centro da cidade. Inclusive é assim que começa essa história do dia do desaparecimento da Mara Lúcia. Na tarde de 11 de novembro de 1970, enquanto a Leda, mãe da Mara Lúcia, cuidava das 3 crianças pequenas que estavam na sua casa, sendo eles o filho da Jane, o sobrinho dela, e os seus 2 filhos, João e Júlio César. Naquele dia, enquanto a Leda estava cuidando das crianças, a Mara Lúcia estava brincando do lado de fora da casa dela, na frente da casa, na calçada. Até então, um dia comum na vida da família. Inclusive, naquela tarde, a Leda viu a sua filha brincando do lado de fora da casa, pela janela, e quando já era umas 4 horas da tarde, a Leda decidiu que tinha que dar a mamadeira para o seu sobrinho, e depois ela já aproveitaria e daria banho nos seus 2 filhos. E assim ela fez. E lembrando, né, mais uma vez a gente tá falando dos anos 70, onde as crianças tinham o costume de brincar na rua, de ficar na frente de casa brincando, ainda mais se tratando de uma cidade tranquila do interior de São Paulo, então a Mara Lúcia tava lá na frente da casa dela, brincando na calçada como ela fazia de costume. Quando foi por volta de quase 5 horas da tarde, a Jane, a irmã da Leda, chegou para buscar o seu filho e perguntou onde que estava a Mara Lúcia. E a Leda respondeu que a filha estava brincando na calçada da casa, mas aí a Jane disse que a Mara não estava lá, ela tinha acabado de passar pela entrada da casa e não tinha visto a menina na calçada. De início elas não ficaram tão preocupadas, porque elas acharam que a menina tinha talvez entrado na casa enquanto a Leda estava cuidando das outras crianças e elas não tinham visto, ou que ela tinha ido para a casa da vizinha sem avisar. Porém, mais tarde, percebendo que a filha não estava em casa e já estava tarde, a Leda começou a procurar por ela na casa dos vizinhos e dos amigos com quem a Mara gostava de brincar, mas ninguém sabia o paradeiro da menina. Inclusive, quando a vizinha da Leda foi perguntada sobre a criança, ela disse que a Mara nem mesmo chegou a passar na casa dela durante todo aquele dia. O pai da Mara Lúcia, o João Vieira, tinha ido viajar a trabalho no dia anterior aos fatos, então a mãe da Mara Lúcia estava sozinha naquele dia em casa cuidando das crianças. Foi então que por volta das 6h10 da noite, a Maria Angélica, a mais velha dos filhos da Leda, chegou em casa depois de passar o dia todo fora de casa na escola, porque naquele dia ela teve aula de educação física, então as aulas se estendiam até um pouquinho mais tarde. E aí, chegando em casa, a pedido da mãe, a Maria Angélica foi procurar por sua irmã, porém ela não achou ninguém que soubesse o paradeiro da Mara Lúcia. Elas então começaram a procurar a Mara Lúcia pelo bairro, procuraram na praça, próximo da casa onde elas moravam, e era um lugar onde ela gostava bastante de brincar também, e também elas foram procurar a Mara Lúcia em uma pequena mina de água potável, onde as pessoas iam buscar água para casa delas. Porém, ela não estava em nenhum desses lugares e também ninguém tinha visto ela naquela tarde. E com o passar das horas, a Leda começou a ficar mais preocupada e começou a perceber que sua filha tinha desaparecido. Naquela mesma noite, a polícia foi acionada e os moradores da cidade ajudaram a tentar localizar onde estava a Mara Lúcia, mas ela não foi achada em lugar nenhum. E foi no meio
meio daquela confusão, né, de todo mundo achando que a Mara estava desaparecida, que um menino de 11 anos chamado Décio Luiz Venturini, que era vizinho da família e amigo da Mara Lúcia, disse ter visto a menina naquela tarde um pouco mais cedo, quando ele foi buscar água na mina de água potável a pedido da mãe dele. Ele disse que viu a Mara Lúcia no meio do caminho brincando na calçada e que ela parecia estar desenhando e escrevendo coisas no chão. Então ele tinha visto a menina na frente da casa dela ali brincando no chão e ele acreditava que tinha sido por volta das 3h10 da tarde, o horário que a Leda também tinha visto a sua filha brincando na calçada. O Décio falou que chegou na mina de água e quando ele estava voltando para casa ele se encontrou com o primo dele e ficou conversando um pouco com o primo. E ele contou que quando terminou a conversa com o primo dele e voltou a subir a rua em direção à sua casa, ele viu que a Mara Lúcia estava descendo a rua junto com um homem que ele nunca tinha visto antes. Ele descreveu como sendo um homem branco, magro, com cabelos negros, compridos e com cerca de 1,70 de altura, que tinha bigodes ralos e o rosto fino. Porém, ele não sabia se ela estava de fato acompanhada daquele homem ou se o homem estava seguindo a Mara Lúcia. Ele disse que chamou pela Mara na ocasião e perguntou o que ela ia fazer e ela olhou para ele e disse que estava indo ali. Um retrato falado desse suspeito foi feito depois que o Décio foi chamado para depor na delegacia e o Décio repetiu exatamente a mesma história e a mesma descrição em seu depoimento oficial na delegacia ainda naquele mesmo dia. O Décio disse que o homem aparentava ter cerca de 30 anos e estava usando uma camiseta branca de mangas curtas e também estava vestindo uma calça escura, que ele não tinha certeza se era azul escuro ou preta. E segundo o Décio, a Mara estava normal, ela não parecia estar com medo daquele homem nem sendo obrigada a andar do lado dele. E como eu falei, ele não tinha certeza se ela estava de fato acompanhada do homem ou se aquele homem estava seguindo a menina. E na descrição do Décio e da mãe dela, a Mara Lúcia naquele dia estava vestindo a camiseta do uniforme que tinha o brasão da sua escola e um shorts vermelho com bolas brancas, e ela estava descalça. E o Décio falou que a Mara e esse homem estavam indo rumo a um bairro chamado Vila Perroca quando ele viu ela. O pai da Mara Lúcia voltou para a cidade assim que ele soube que a filha dele estava desaparecida e chegou na cidade no dia 12 de novembro. Mas foi no dia 15 de novembro de 1970, a meio-dia e 15 da tarde, em um dia de eleição da segunda sessão legislativa realizada pelo regime militar, que o corpo da Mara Lúcia Vieira foi encontrado. Ela estava dentro de uma casa abandonada. Nesse dia, após realizar a sua votação, uma mulher chamada Maria Cardoso Franco foi visitar essa casa localizada na rua Professor José Ranieri. Essa casa estava vazia naquela época porque estava à venda e ela aproveitou aquele dia para conhecer o local porque ela tinha interesse em comprar a casa. Ela estava sozinha na hora que ela entrou na casa e quando chegou na cozinha, a Maria sentiu um cheiro forte vindo do lado externo da casa. Ela então, sentindo aquele cheiro, ela foi tentar localizar de onde o odor vinha, porque ela acreditava ser de algum animal morto que estivesse ali na casa. Ela chegou na área de serviço e viu que a porta do banheiro externo estava fechada do lado de fora, com várias moscas voando próximo da porta. A Maria usou um cabo de vassoura para abrir a porta do banheiro e quando ela abriu a porta, ela se deparou com o corpo da Mara Lúcia caído no chão sem roupa. A menina estava jogada atrás da privada com um pano branco sobre a cabeça e com alguns pertences espalhados no chão. Havia também sangue no chão no local do crime. Assim que a Maria Cardoso encontrou o corpo da Mara, 4 dias depois do desaparecimento da menina, ela saiu da casa e se deparou com um homem chamado Clóvis Cagliato, de 42 anos na época do crime, que estava voltando para casa depois de votar. Ela conhecia esse homem e ela pediu a ajuda dele para averiguar o local e para ele ver também o corpo que tinha na casa. O Clóvis reconheceu que a vítima era a Mara Lúcia. E foi nesse momento que o Clóvis saiu na rua chorando muito por ter visto o corpo da menina que já estava morta e ele começou a anunciar para todo mundo que se aproximava que a Mara Lúcia estava morta e que estava lá dentro da casa. O local do crime não ficou isolado, então inúmeros moradores do bairro e também curiosos que estavam no local entraram na casa para ver o corpo da Mara Lúcia e isso acabou contaminando toda e qualquer tipo de evidência que poderia ter na cena do crime. Eles então chamaram a polícia e quando a polícia chegou tinha uma multidão em frente à casa. O local onde a Mara Lúcia foi encontrada ficava bem próximo da casa dela, cerca de 6 quarteirões do local, e a polícia teve que pedir para o pessoal ir saindo de frente da casa porque estava uma multidão gigante de pessoas para ver o corpo da menina. O corpo dela continha visíveis marcas de violência física e sexual. No laudo médico da autópsia foi confirmado que ela tinha sofrido inúmeras pancadas na cabeça, que tinha sido feito com uma tampa da caixa d'água da privada do banheiro onde ela foi encontrada. Mas a causa da morte foi na verdade causada por estrangulamento, que foi feito por uma corda fina de sisal que foi localizada também na cena do crime. Na autópsia também foi concluído que a Mara Lúcia tinha morrido no mesmo dia em que ela desapareceu, provavelmente horas depois de ter sido vista pela última vez pelo Décio. A Mara Lúcia foi sepultada no mesmo dia que seu corpo foi encontrado no cemitério da Saudade, onde está localizado até hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre os suspeitos desse caso.
Décio, o menino que foi o último a ver a Mara Lúcia na rua, foi ouvido na delegacia, já que ele era o único capaz de descrever o principal suspeito do assassinato. Com a ajuda de um desenhista, eles produziram então um retrato falado e divulgaram na mídia daquele homem que estava acompanhando a Mara Lúcia. O homem retratado se assemelhava a Elivaldo Gonçalves Torres de Vasconcelos, conhecido como o Francês. Ele já era conhecido da polícia por praticar crimes sexuais e também acusado de pedofilia. Ele era considerado por muitos como um homem que tentava seduzir meninas menores de idade para ficar com ele. Então ele já tinha esse histórico. O Décio foi colocado de frente com fotos de pessoas que batiam com a descrição do homem que tinha sido visto com a Mara. E o Décio, quando viu a foto do Elivaldo, ele disse que talvez aquele era o homem que ele viu junto com a Mara no dia do crime. Falando agora um pouco sobre o Elivaldo, ele tinha 28 anos na época do crime e ele era filho de Elídia Gonçalves e Osvaldo Torres de Vasconcelos. O pai dele era ex-cabo do exército e funcionário público dos Correios e um homem de influência junto às autoridades de Bauru. Ele tinha ligações também com pessoas do governo estadual e federal. Como eu falei, o Elivaldo já tinha sido acusado várias vezes de cometer crimes sexuais, inclusive contra menores de idade, mas ele era considerado perturbado mental pelos moradores da cidade. Pelas acusações, ele já era considerado como um criminoso, como um pedófilo, mas alguns casos nem chegaram a repercutir na cidade, porque os casos foram encobertos por Osvaldo, o pai dele. Como eu falei, o pai dele tinha influência na cidade, principalmente com políticos, então ele conseguia proteger o filho dele. E aí, com o possível envolvimento do filho dele no caso Mara Lúcia, ele pediu sua aposentadoria nos Correios em 1970 e se mudou para Rio Claro com a sua família, então eles foram embora da cidade. O Elivaldo, quando foi apontado pelo Décio como o possível sequestrador da Mara Lúcia, ele foi à delegacia e apresentou os álibis ao delegado responsável pelo caso, chamado Luiz Pegoraro. E na época o delegado se deu por satisfeito. O Elivaldo deu um relato minucioso quanto às atividades que ele disse ter feito no dia do desaparecimento da Mara Lúcia, então o depoimento dele foi rico em detalhes. Ele disse que por volta das 4 horas do dia 11 de novembro de 1970, o dia que a Mara Lúcia foi assassinada, ele não estava nas redondezas de onde ocorreu o desaparecimento dela. Ele falou que naquela tarde ele tinha passado por uma funilaria e depois tinha ido para um comércio de laticínios e depois encontrado um amigo dele chamado Félix. O Elivaldo conhecia a família da Mara Lúcia porque eles tinham sido vizinhos durante algum tempo, mas o Elivaldo dizia não ter tido contato com a menina nenhuma vez. Ele dizia que a mãe dele era amiga da Leda, que era a mãe da Mara Lúcia, e que a irmã dele, que era pequena, brincava com a menina e também com a Maria Angélica, a irmã mais velha da Mara Lúcia. A família da Mara Lúcia se mudou da vizinhança em 1965, 5 anos antes dos fatos, mas a avó da Mara Lúcia ainda morava próximo da casa do Elivaldo, e durante as visitas que faziam a avó, a Mara Lúcia e a Maria Angélica também iam na casa do Elivaldo para brincar com a irmãzinha dele. Mas ele disse que não se aproximava das meninas quando elas estavam na casa dele e elas também eram aconselhadas pela Leda para não se aproximarem dele, já que ele tinha uma fama meio preocupante. Então ele falava que as meninas faziam visitas esporádicas na casa dele, mas ele não chegava perto dela. Em depoimento, Félix, o amigo do Elivaldo, disse que realmente conhecia o Elivaldo e tinha trabalhado com ele alguns meses antes do ocorrido. Ele disse também que a mãe do Elivaldo procurou no dia 18 de dezembro de 1970, o mesmo dia que o Elivaldo deu seu depoimento oficial na delegacia, para pedir que confirmasse para a polícia ter estado com o Elivaldo no dia 11 de novembro, por volta das 4 horas da tarde, o dia e a hora que a Mara Lúcia desapareceu. Já o funileiro, que tinha conversado com o Elivaldo, no horário próximo ao do crime, deu seu depoimento à polícia apenas no dia 21 de dezembro de 1971. Porém, esse homem ele já tinha tido uma conversa com o delegado Pegoraro fora da delegacia. O funileiro confirmou a versão do Elivaldo e disse que o rapaz esteve realmente em sua oficina por cerca de 30 minutos, até aproximadamente às 3 horas e 55 minutos do dia do crime. Mas houve uma contradição no depoimento do funileiro, quando ele disse que não se lembrava de ter informado as horas ao Elivaldo. Então, como que ele poderia saber o horário que o Elivaldo esteve na oficina se ele sequer tinha visto a hora para falar para o Elivaldo naquele dia? Na época, um repórter investigativo de São Paulo chamado Saulo Gomes esteve em Bauru para investigar paralelamente o caso Mara Lúcia. Após algum tempo, Saulo deu uma entrevista à antiga Bauru Rádio Clube, apontando o Elivaldo como o autor do crime. Ele dizia ter uma declaração de uma testemunha ocular que falava que o Elivaldo tinha sido quem tinha matado a Mara Lúcia. Essa declaração rapidamente tomou conta dos jornais e causou uma repercussão enorme na cidade. A polícia solicitou então que o Saulo entregasse a fita onde tinha a declaração dessa testemunha e depusesse na delegacia em Bauru, mas o repórter não apareceu no dia do seu depoimento. Ele foi intimado, mas depois ele disse que ele se baseou apenas no relato do Décio para concluir que o sequestrador da Mara Lúcia era o Elivaldo. Então depois ele acabou negando que ele tinha essa testemunha ocular
ocular. Então não tem como saber se o Saulo estava mentindo sobre essa testemunha ocular só para ele ter uma matéria bombástica ali no jornal, ou se realmente ele estava falando a verdade, porém depois ele negou por ter medo de alguma retaliação, já que a família do Elivaldo tinha bons contatos políticos na época e nessa época estava ocorrendo o regime militar. Então, nessa história tem alguns fatos bem misteriosos. E um deles é o funileiro que chegou a conversar com o delegado responsável pelo caso fora da delegacia. Então, por que teve essa conversa, né? O que foi falado nessa conversa? Será que foi acertado alguma coisa para livrar a cara do Elivaldo? Não dá pra saber muito bem. E por causa do Décio não ter certeza que era de fato o Elivaldo que ele tinha visto com a Maria Lúcia no fatídico dia, e também pelo Elivaldo ter um álibi mesmo que bastante suspeito, o delegado decidiu liberar o Elivaldo. E além disso, a polícia de Bauru tinha pouquíssima experiência em investigação, então a investigação foi mal conduzida. Só as inconsistências nos depoimentos do Elivaldo e também dos álibis dele já era para levantar uma bandeira vermelha contra ele. Mesmo assim, o delegado entendeu que o Elivaldo não tinha cometido o crime e retirou ele da lista de suspeitos. Sempre que o Décio foi perguntado sobre o caso, até mesmo décadas depois do ocorrido, ele sempre repetiu o seu depoimento da mesma forma como ele descreveu da primeira vez. E ele acredita que tenha sido o Elivaldo quem realmente ele viu com a Maria Lúcia no dia do crime. Então o Décio tinha uma memória tão viva daquele dia que a descrição que ele deu sobre a roupa que a Maria Lúcia usava no dia do seu desaparecimento era idêntica às roupas que ela estava usando quando ela foi encontrada. Então ele realmente prestou atenção nela naquele dia e prestou atenção naquele homem também. Então, se ele falava que era o Elivaldo, eu acredito que o Elivaldo deveria ter sido um pouco mais investigado. Um outro suspeito foi um homem chamado Newton Paulo Vilela Marques, de 23 anos na época do crime. Ele foi um outro forte suspeito de ter assassinado a Maria Lúcia. Ele era um jovem rico, de família tradicional, filho de Paulo de Castro Marques, que era um grande empresário que apoiava os militares na época. E o Newton, por ser de uma família importante com contatos poderosos, tinha uma grande rede de proteção vinda de amigos e parentes. Esse menino já tinha cometido alguns crimes anteriormente, como o porte e uso de droga, dirigir bêbado ou em alta velocidade, e ele também chegou a cometer um acidente de trânsito. Porém, na época ele não pegou nenhuma penalidade por isso. E ele era conhecido por até mesmo se aproveitar de meninas mais novas. Inclusive, o que aumentava as suspeitas contra o Newton era que a casa em que a Maria Lúcia foi encontrada morta pertencia ao pai dele. E ele usava esse local para levar as namoradas e também meninas menores de idade para ter relacionamento com elas às escondidas. E também ele fazia uso de drogas dentro dessa casa que estava vazia e que era do pai dele. Quando ele foi chamado para depor, o Newton apresentou um álibi e, além disso, ele não se encaixava na descrição do sequestrador visto pelo Décio. Havia policiais militares e civis que não gostavam das atitudes e do comportamento do Newton e nem da superproteção que o Newton recebia na cidade. E um deles era o policial militar chamado Felizardo da Silva, que na época fez diversos questionamentos sobre o álibi do Newton no dia 11 de novembro, porque aparentemente existiam contradições no depoimento dele. No dia do crime, o Newton tinha sido parado por um policial em uma avenida de Bauru por excesso de velocidade por volta das 3h30 da tarde daquele dia. Sabendo dessa informação, o policial Felizardo questionou um funcionário da gráfica da família do Newton sobre onde que o Newton estava na tarde do dia 11 de novembro, dia do crime. Esse funcionário disse ao policial que o Newton tinha trabalhado na gráfica localizada no centro de Bauru até as 5h30 da tarde e não tinha saído de lá até esse horário. Então aí tinha uma contradição. O policial tinha parado o Newton às 3 e pouco da tarde numa avenida em alta velocidade, e o funcionário da gráfica do pai dele tinha falado que na verdade o Newton tinha passado a tarde inteira trabalhando na gráfica. Então, após ser pego na mentira, o funcionário da gráfica preferiu não comentar mais sobre o caso e disse em depoimento não se lembrar do que tinha acontecido no dia 11 de novembro. Já algumas senhoras do Rotary Club de Bauru fizeram à imprensa publicar que o Newton, na verdade, esteve em Botucatu no dia 11 de novembro, numa feira de artesanatos acompanhado da sua mãe. E aí esse policial que estava investigando o caso começou a notar, por causa das divergências de depoimentos e também dos álibis, que talvez existisse a possibilidade das testemunhas terem sido subornadas pelo Newton. E o Felizardo continuou tentando falar com o funcionário da gráfica e ele disse que não se pronunciaria sobre o ocorrido por não querer problemas com o Paulo de Castro, que é do pai do Newton. O policial que parou o Newton na cidade de Bauru também foi afastado sem qualquer explicação. Então, tem mais um suspeito com bastante confusão aí nos álibis e também nos depoimentos. Em depoimento, Newton disse que foi até a gráfica da família para buscar dinheiro por volta das 3 horas do dia 11 de novembro. Depois disso, ele falou que levou sua mãe até Botucatu e ficou lá até as 5h20 da tarde. E para provar que ele realmente tinha ido viajar com a mãe dele, ele apresentou uma nota fiscal do posto Chapadão da Marechal Rondon, onde ele abasteceu 10 cruzeiros de gasolina por volta das 6h20 da tarde. Com esse álibi, Newton convenceu os investigadores. Quanto ao policial que disse que tinha parado ele na cidade de Bauru naquela tarde, falou que
que não tinha aplicado uma multa, então ele não tinha como comprovar se de fato ele tinha parado o Newton. Além disso, algumas mulheres ali que frequentavam o Rotary Club também confirmaram que o Newton realmente esteve em Botucatu com a mãe dele naquela tarde. Mesmo com esses álibis, existia uma forte suspeita que o Newton estivesse envolvido com a morte da Mara Lúcia, motivado por vingança. Isso porque na cidade de Bauru tinha um boato de que o Paulo Marquês, o pai do Newton, tinha um caso com a Leda, com a mãe da Mara, e que dessa relação nasceu a Mara Lúcia. Então correu o boato na cidade que talvez o Newton tivesse se vingado do pai dele por ter traído a mãe dele e dessa traição ter nascido a Mara Lúcia. É dito que o Paulo, o pai do Newton, gastou muito dinheiro e chegou a vender muitas das suas propriedades para tentar encobrir as testemunhas do caso. É falado também que ele subornou militares e autoridades e fez de tudo para tentar defender o Newton e livrar ele da acusação de assassinato. Apesar de toda essa suspeita contra o Newton, o Décio, que era a testemunha-chave do caso, não reconheceu o Newton como sendo o homem que descia a rua junto com a Mara Lúcia no dia que ela desapareceu. Muitos moradores da cidade ainda assim acreditam até hoje que o Newton foi o verdadeiro assassino da criança. A polícia chegou a investigar outras pessoas a fundo e um deles era Laerte Patrocínio Orpinelli. Esse homem afirmou ter matado pelo menos 10 crianças na região de Bauru na época em que o assassinato da Mara Lúcia ocorreu. Segundo as investigações, ele viu a foto da Mara Lúcia anos depois, quando já estava na prisão, e disse que reconhecia ela. É dito que ele deu detalhes da cidade para provar que realmente ele conhecia bem a região e que realmente esteve por lá na época do crime. E o Laerte realmente ele tinha matado suas vítimas de uma forma muito similar com que a Mara Lúcia morreu. Ele atacava as crianças de 9 a 12 anos e matava elas por estrangulamento. Além disso, ele sempre cometia os seus crimes nos finais de tarde, por volta das 4 horas da tarde, o mesmo horário que tudo ocorreu com a Mara Lúcia. Porém, o Laerte não se aplicava muito bem a esse crime, porque pela descrição do Décio, provavelmente a Mara Lúcia conhecia o assassino. Porque, como eu falei, ela não parecia estar incomodada de andar perto dele, nem parecia que ela estava sendo forçada a nada. Então, provavelmente não era o Laerte, que era um homem totalmente desconhecido. A Mara Lúcia provavelmente conhecia o homem que a matou. As investigações chegaram a muitos nomes com características físicas parecidas com o retrato falado, mas nenhum era tão parecido quanto o Elivaldo. O inquérito, que foi aberto em 1970, no dia 12 de novembro, foi arquivado em agosto de 1974, pelo promotor Iraí Batista de Abreu, sob a alegação que não tinha como ter nenhuma evolução nas investigações. O inquérito foi reaberto uma década depois e novos suspeitos surgiram, mas não concluíram nada e o crime acabou prescrevendo em 1991. O assassinato da Mara Lúcia não foi solucionado até hoje e o caso não se encontra mais em aberto, já que se passou mais de 20 anos que o crime ocorreu e foi dado como um caso prescrito. Isso significa que já se passou tanto tempo desde que o crime ocorreu que ninguém poderá ser julgado por ele. Uma rua foi nomeada em homenagem a Mara Lúcia Vieira no bairro de Vila Pellegrina, em Bauru, próximo do centro da cidade. Até os dias de hoje, o túmulo da Mara Lúcia é visitado por moradores da cidade que prestam homenagens deixando brinquedos e cartas para ela. E minha opinião é que o caso poderia ter sido solucionado se talvez a polícia tivesse dado mais seriedade na investigação contra o Elivaldo Gonçalves Torres, o francês, que o Décio, a testemunha-chave do caso, falou ter visto com a Mara Lúcia no dia do crime. E também ele saiu da cidade junto com a família dele pouco tempo depois que o caso veio à tona, então se ele não era culpado, para que ele fugiu da cidade? Além disso, a polícia não prestou explicações do porquê que a casa em que o corpo da vítima foi encontrado não tinha sido isolado com prontidão assim que o corpo foi encontrado, para evitar a contaminação das provas. Então, assim, foi um caso mal investigado, teve pouca atenção da polícia. Em nenhum momento a polícia pesquisou ou investigou a fundo todas as contradições encontradas no depoimento do Elivaldo. A Mara Lúcia, se estivesse viva hoje, ela teria 61 anos de idade. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever aqui no meu canal e até o próximo caso.